Bom dia, estamos iniciando mais um Performance em Debate, programa que trata a discussão e divulgação das práticas da performance. Apresentação: Carlos Borges, apoio técnico do CA de UFES e da Secretaria de Cultura da UFES. Apoio técnico também de Magno Buscaroli, Leonardo Colaga, Josélia Andrade, Samara Figueiredo, Ana Fonador, Carol Velasco, Guilherme Schmittel, Israel Torres, Igor Falquedo, Laísa Porfírio, Luana Clemente, Maitê Agrise, Mariana Souza, Roberto Marcos, Charles Augusto. Abertura de Daniel Romanelli. Hoje conversamos com João Angelini, um segundo encontro de bate-papo, que o primeiro não foi suficiente. Bom dia, João. Bom dia, tudo bem, Carlos? Tá tudo bem. Obrigado por estar aqui novamente, dispondo do seu tempo, com boa vontade para participar da coisa aí. É que no primeiro bate-papo a gente não esgotou, né? Você mandou bastante material, bem rico, e não esgotou a conversa. Então, E hoje também não vai esgotar, não. Mas a gente tá certo. aprofunda um pouco mais algumas questões. Então, João, antes da gente conversar aqui, como a gente estava conversando em off, a gente estava falando sobre a questão da. Eu que toquei essa, da curadoria da performance, né? Porque, assim, é, você até comentou, falou muito do grupo empresa, que você pertence há muitos anos, e a gente estava falando que ele dura mais tempo, já dura mais tempo que o Titãs na banda, né? Assim, que é um caso longevo, né? Que a gente vê assim que eram 8 integrantes, mas que foi se desfazendo ao longo do tempo e tudo. É, eu fiquei pensando como é que é esse processo, talvez, de curadoria interna, né? Que não é bem uma curadoria, mas como é que de processo de vocês como grupo. Se um propõe uma coisa e todos discutem, como é que é isso, João? Você pode explicar para a gente um pouco? Então, já tem alguns anos, e isso foi óbvio que as coisas sempre têm processo, né? Mas tem um momento que elas se definem e passam a ser objetivadas no discurso e no gesto. Eu acho que a partir de 2013, mais ou menos, né, o grupo passou a entender que o maior trabalho do grupo empresa é o grupo empresa, não são as performances, não são os vídeos, não são as fotos, mas é a manutenção disso, que talvez ainda não tenha uma definição muito boa, talvez nunca tenha, por isso chamamos isso, esse grupo. E o fato de ser indefinido é um dos grandes baratos que faz esse grupo ser um super trabalho, né? Você entender que você vai manter por mais de 20 anos com produção regular um artista que não tem um corpo definido nem enquanto corpo coletivo, né? O grupo empresa é um grupo anamorfo, metamorfo, que de tempos em tempos muda sua composição, a quantidade de artistas, os tipos de artistas que o integram, completamente não hierárquico, né? E que aprendeu ao longo desse tempo produzir e atuar em dissenso, a importância disso, né? Então, eu acho que para entender um pouco essa dinâmica de como o grupo empresa funciona, é muito importante falar desse momento em que o grupo empresa se percebe como sendo uma grande obra, né? E realmente é um coletivo muito longevo, o que é raro nos coletivos de arte, né? Ele não, pelo tamanho que tem, você imagina que hoje são 9 corpos formando esse único artista, e já passaram outros 10 ao longo desses 20 anos. E ele se mantém regular, se mantém sendo grupo empresa. Essas mudanças, né, de formato e até o gesto muda, né? Você imagina, pô, cada artista que entra novo, você adiciona, pô, uma série de desejos, de expectativas, de frustrações, de medos e de saberes, né? Chega uma pessoa que de repente é super, né, tem um gesto afiado na produção de escultura, ou já tem uma maturidade muito grande com instalação, ou com vídeo, ou com animação, e esse gesto passa também agora a fazer parte do acervo de possibilidades de produção no grupo empresa. E essa pessoa, ao deixar o grupo, fica, né? Essas questões, essas discussões vão inflando o grupo, assim. Então é realmente surpreendente você encontrar na história das artes visuais um grupo com esse, né, a longevidade regular, produzindo muito, né? E a produção ela é regular mesmo. Óbvio que às vezes parece que existe um hiato, né, de alguns anos,
Primeiro que isso é normal na produção de qualquer artista, né? Qualquer não, mas nem todo artista tem uma estrutura industrial que permite ele estar escoando obra para o sistema a todo tempo. Nós somos humanos e os processos de recolhimento para pesquisa são fundamentais. Então é normal você estar em ateliê produzindo por um período e suas obras não estão aparecendo, né? E o fato do grupo ser um grupo goianiense, da cidade de Goiânia, também dá essa sensação de, às vezes, de interrupção nas atividades, porque as nossas publicações, como elas não circulam dentro do sistema hegemônico concentrado na cidade de São Paulo, né, muita gente acha que não estão acontecendo, que não tem essa produção, não está sendo publicada, ela está sendo publicada, né, num lugar diferente, para pessoas diferentes, enfim, mas que são fundamentais dentro da nossa rede e processo de formação e criação do grupo empresa. Enquanto ao formato de criação desses trabalhos, sejam eles performances, vídeos, ou seja lá o que for, na real, e muito legal isso, é que cada trabalho vai ter a sua própria biografia, né? Nós não temos um método fixo de criação, né? Não existe uma maneira padrão na qual alguma ideia ou disparador é usado. Então, às vezes, os trabalhos de alguém, algum indivíduo, traz ele muito resolvido, muito próximo do que ele vai ficar no final. Às vezes, essas ideias são disparadas em conjuntos, em experimentações e exercícios que a gente faz coletivamente, né? Mas o que talvez aproxime todos eles é que em algum momento desse processo, essa coisa que ainda não é um trabalho, né? Ela vai ser compartilhada entre os membros e vai passar por um processo de discussão. O grupo empresa é um grupo que discute arduamente, né? Eu acho que isso é uma virtude muito grande dos artistas individuais que compõem um grupo e do grupo enquanto artista, a consciência, né, de que não existe neutralidade em absolutamente nenhuma escolha. Qualquer coisa que você escolhe ali vai determinar muito a significância que esse trabalho vai ter. Então essas coisas têm que ser discutidas, se elas vão entrar ou se não vão entrar naquela performance, naquela instalação. E é aquela coisa, somos nove, né? Então até os nove opinarem, ou se retirarem da discussão, ou deliberarem, a demora muito. Então existe uma morosidade no processo criativo, que eu acho fundamental para se chegar na qualidade que se chega, porque a digestão no processo criativo ela é demorada. É bom ter esse tempo de poder olhar o trabalho de novo a cada etapa que ele vai sendo lapidado ou construído, né? A obra é um construto, isso é importantíssimo falar. Eu acho que pela natureza do trabalho da empresa, muitas vezes as pessoas olham para a nossa produção naquele olhar estereotipado, bem fala da puta, assim, que se colocou pro artista, né? Aquele doidinho que se explode em subjetividades viscerais e que ao mesmo tempo ele é privilegiado, e a sua visão, ela está à frente do seu tempo, ou aquela produção consegue retratar o seu momento. E, porra, na verdade, a produção da obra de arte é um construto, né? A gente constrói ela de maneira objetiva. Por mais que essa ideia inicial, esse desejo, né, nem sempre a gente está falando de ideias, a gente está falando de desejo ou de angústia. Mas por mais que esse motivador ele tenha, esse disparador seja um sentimento visceral, explosivo, cartástico, ah, no momento de produção não é mais. Na hora de fazer a obra, você parte para um processo racional, objetivo, de escolhas, né? Estou escolhendo aqui a cor que fica, a cor que sai, o formato, a escala, a quantidade, a reprodutibilidade, o eco, a profundidade, etc, etc. Essas escolhas elas são racionais. E elas partem dessa análise, de ter consciência de que se eu coloco arame farpado, eu vou disparar tal tipo de questão e significância narrativa. Se eu coloco arame farpado enferrujado, eu disparo um outro.
E aí eu tenho que fazer uma escolha que é objetiva. Eu não vou fazer escolha num processo explosivo, super alterado emocionalmente, enfim, na qual eu não controlo, né? E às vezes a empresa muitas vezes é enquadrado nesse lugar equivocadamente, porque a execução de muitas dessas performances, elas são explosivas. Mas vocês têm que entender que essa explosão ela foi por muito tempo, às vezes anos, discutida, né? E vai explodir como? Quanto? Em que momento? Quantas vezes? E existe um controle na execução. Por mais que seja explosiva, nós controlamos as explosões. Então, a produção do grupo empresa, ela considera o dissenso como uma das principais estruturas, né? Operamos com o dissenso, isso é fundamental. E para esse grupo funcionar, obviamente, os 9 que compõem têm que ter uma disponibilidade muito grande de generosidade e de disponibilidade com o outro, né? Afinal, estamos num processo de compartilhamento de material criativo, né? E, e aí são instâncias diferentes. Eu acho que coletivamente, por exemplo, é mais fácil para as pessoas doarem o seu produto, a sua ideia, para que seja assinada por um grupo, por exemplo. Essa parte eu acho que é mais fácil. Se do exemplo dos Titãs, acho que as bandas elas têm um pouco vivem um pouco desse momento do autoral, né, da generosidade autoral. Então eu tive essa ideia. Esse trabalho eu podia estar assinando no meu repertório individual, mas eu resolvi disponibilizar para a empresa num processo meu que também é de honestidade, de entender que esse trabalho discute muito mais questões que estão dentro do acervo de obras da empresa do que meu do João. Então, essa ideia, ah, ah, eu consigo entendê-la melhor e esse trabalho vai ter mais potência naquele conjunto do grupo empresa do que no meu individual, por exemplo. E às vezes a gente não tem tanta certeza, bicho, vai ter trabalho em condição de coloco. Normal isso. Problema de quem tem produção individual e de quem participa do grupo. Quem é só do grupo, acho que é mais fácil nesse momento. E aí você fica nessa história. Mas essa doação da ideia, eu entendo que ela é mais fácil do que o outro momento de generosidade, que é o momento em que você se sente representado pela ideia do outro, né? Em que a proposição do outro, você começa a entender que é sua, e você se sente representado ali. Puta, vamos participar de um puta festival de performance incrível que vai acontecer, e caralho, nenhuma das minhas obras que partiram de mim vai estar nele, né? Não interessa, bicho. O trabalho é seu. Aquela outra coisa que foi discutida por você, que disparou de alguém, ela é sua. Ela te pertence tanto quanto a ideia que surgiu de você. E eu acho muito legal esse processo de empresa e esse modo de atuação, porque a gente começa a refletir sobre a autoria, né? Mesmo. A ideia de autoria é uma ideia meio estranha, tem uma dimensão turva, que se aproxima da lógica da criação, que eu acho perigosa essa afirmação. Como é que eu criei algo, né? Ah, ah, mesmo, e como é que isso me pertence, né? Eu como artista individual que eu estou falando, porque obviamente existe uma convergência de saberes, um acúmulo de saberes tecnológicos, filosóficos, existenciais, religiosos, culturais, na qual eu vou fazer essa conversão desses vários saberes para produzir uma obra. E de certa maneira não, bem objetivamente, esse trabalho que eu executei a autoria dele pertence, é compartilhada com tudo aquilo que está à minha volta, na qual eu fui me apropriando e aproximando uma coisa da outra. A língua que eu falo, né, as coisas que eu discuto publicamente com você aqui, por exemplo, já são, de certa maneira, materiais que eu vou estar inevitavelmente, querendo ou não, conscientemente ou não, ah, ah, usando na produção do meu trabalho, né? Essa obra, acho que toda a produção humana, e eu não estou falando mais artística, né? A autoria dela é coletiva, assim. Né? Agora, óbvio que a gente sabe que vivemos num sistema
capital que lida com a lógica de produto, né? E na lógica de produto existe a posse, né, intelectual de patentes de autoria, e você joga esse jogo. Mas acho que numa instância mais filosófica, utópica, de reflexão, a autoria é uma parada meio que não existe, isso é uma utopia meio besta, desdobrada de vaidades, de desejo de poder. Né? Como é que eu vou ter poder, muito louco, de decisão sobre um produto que é resultado de uma convergência de saberes, não só de quem está aqui agora, mas de acúmulo também ao longo do tempo por um processo de ancestralidade, né? Que vai sendo passado e pá. E de repente eu faço aquilo, eu me sinto dono daquilo, enfim, e não dou os retornos e os créditos devido a tudo aquilo que está em volta que me levou a produzir. Eu acho que a maneira de produção do grupo empresa ela vai inevitavelmente colocar isso em pauta. Quando você vai entender, porra, é um grupo só, é um artista só, que é o grupo empresa, ele é um artista, formado por 9 outros artistas, e a gente mantém nossa singularidade, nossa autonomia de pensamento individual dentro do grupo. O coletivo não nos apaga individualmente. Isso que é legal. E aí que está a lógica de trabalhar em senso. Porque se a gente for esperar todo mundo concordar com alguma deliberação sobre o trabalho não vai acontecer nunca. Então essa generosidade também de falar, bicho, olha só, porra, eu tô botando muita fé que essa obra tem que ser feita assim. Vocês 8 discordam, mas compra a minha decisão. É tão bonito, é tão importante fazer isso, ter espaço para isso, sabe? E assume a briga que eu tô comprando aqui. Assume ela. Mesmo que você não concorde com ela. Você vai assumir, você vai defender e você vai incorporar e executar com todo o seu coração, empenho, porque você sabe também que eu sou legal e que eu posso estar fazendo uma escolha bacana. E é muito bom, porque isso acontece com todos os membros do grupo. Em muitos momentos, alguém a gente percebe que é muito importante para aquela pessoa a experimentar ou realizar tal trabalho. Mano, a gente não concorda nem fudendo. Puta, acho uma merda isso aqui, não quero. Mas, mano, é importante para você? Você acredita nessa parada? Então, bora, vamos fazer massa e vamos de coração aberto comprar isso. E isso acontece não só em relação à produção poética, mas ao agenciamento do grupo também. Eu tô dando entrevista aqui, por exemplo, falando um monte de coisa que com certeza a maioria do grupo não vai concordar. E não vai. E eles vão publicamente dizer que não concordam comigo, mas eles vão estar comigo nas minhas afirmações e nos compromissos que eu traço com o grupo. Mesmo. É muito legal ter essa autonomia. Isso aí já explica bem essa coisa que você fala de que a principal do grupo empresa, a coisa principal é ser o grupo empresa, o principal trabalho é ser o grupo empresa. Porque eu ia até te perguntar, foi uma falha minha de me perguntar, sobre essa questão da curadoria, mas acho que você já explicou aí, né? Porque essa Uhum. curadoria de performance eu acho que ainda é mais complicada, né? A curadoria já é uma questão complexa, mas de performance está mais. Mas você explicou bem aí agora, exemplificou como é que acontece dentro do grupo esse processo, né? E a gente pode se observar o que acontece. Desde a compreensão de que o grupo empresa é a obra do grupo empresa, a gente passou a apresentar um grupo em situações positivas. Né? A primeira vez que a gente fez isso foi no individual do grupo no Museu de Arte do Rio em 2014. A gente reservou metade do museu, né? A gente ficou com o andar inteiro, que é o primeiro, mas é o último, né? Que o museu centra de cima para baixo. O espaço foi todo, e a gente pegou metade para fazer uma sala de acervo e de vestígios de performance que vão se acumulando ao longo da exposição. E do outro lado era o nosso ateliê. A gente ficava o dia inteiro, assim, abriu o museu, a gente estava lá até a hora de fechar, discutindo performance e produzindo. E o público acompanhando essa produção. Inclusive podendo sentar na mesa e participar, de certa maneira, dessa produção. Né? Tinha um momento de a gente tocava um berrante, servia um pão de queijo com café, como a gente faz aqui no Goiás, para receber as pessoas para conversar sobre o que quisesse. Arte contemporânea, história, vida, sei lá. E foi muito legal esse processo de apresentar o grupo. A gente começou a se perceber também, né? Se colocar em situações positivas e olhar para si mesmo. E, e esse grupo, enquanto objeto e obra artística. Né? E durante esse processo foram criadas várias e várias e várias performances, e a gente ainda teve a sagacidade que eu achei demais
de convidar muita gente, muitos parceiros para passarem uma semana de residência com a gente no Museu de Arte do Rio, incluindo outros coletivos, né? O GIA de Salvador, que tem para mim também, que é um dos coletivos. Meu, de fundamental importância conhecer e estudar o GIA, mesmo. É incrível, eles acabaram de lançar um livro super bacana sobre o aniversário, acho que 18 anos, lembra? É um grupo bem longevo também, e é maravilhoso, mano. Eles foram, foi demais, assim. E a gente, né, o grupo empresa e GIA passaram a ter, na verdade, naquele momento, 20 membros. E vamos nessa, vamos produzir, vamos apresentar e experimentar. E aí vai ficando evidente essa diferença de na criação de cada obra, né? E na Marina Abramovic, lá no Terra Comunal, quando a gente trabalhou com ela no Sesc Pompeia em 2015, a mesma proposta. Vamos estar em situação a dispositivo apresentar o grupo, né? Só que na Marina foi muito legal porque tinha uma performance feita pelo Fernando Ribeiro, de Curitiba, em que ele, que é um artista muito querido, um super amigo, a performance dele era ficar datilografando o dia inteiro dentro dos espaços expositivos do Sesc Pompeia, aquilo que ele via. Então ele era um voyeur ali, que sentava no cantinho e ficava tec, 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 e tinha uma presença, óbvio, pelo barulho dos tipos da máquina batendo no papel, e ele ali, ele não falava, ele não trocava, ele ficava em silêncio registrando o que ele via. E foi muito legal ver os registros dele sobre o grupo empresa, né? A gente ali tinha um depoimento de alguém que acompanhou ao longo dos 2 meses de exposição. Todo dia ele ia lá, passava algumas horas vendo a gente criando esses trabalhos e registrando no texto. E ele deu para a gente de presente cópias desse testemunho, e era muito legal ler, assim, olhar para a gente através desse olhar do Fernando. E ele afirma, né, que o grupo empresa surpreendeu ele muito pela maneira fria, quase calculista nesse momento de discutir a obra, nesse momento das escolhas, do que entra e do que sai, e que ele não conhecia um artista que tivesse tamanho empenho nessa dimensão do processo criativo, nessa etapa do processo criativo. Nada passa, e nada passa mesmo, não tratamos nada com besteira, tipo, tanto faz, põe essa roupa. Não, tanto faz, meu Deus, não faça isso. E que era meio exaustivo, a gente se cansava nessa discussão. Porra, vai fazer um trabalho com poeira. Caralho, que poeira? Porque a gente tem poeira vermelha, roxa, preta, tem várias poeiras, ele tem que escolher uma poeira. Então faz teste, né, experimenta, discute qual o significado de cada uma, tá, 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 tá. Agora, o grupo empresa pensando em curadoria, e eu acho louco, porque a curadoria de performance, ela vai ter algumas singularidades, né? Toda obra tem, óbvio, que passam por questões técnicas, isso é muito importante dizer, sim, porque as negociações de bastidores dessas produções, elas determinam que pode ou não ser apresentado. Às vezes a galera quer poupar os artistas dessa negociação, mas a gente precisa saber participar dessa negociação, porra. Se você está num lugar que tem limitação museológica, que eu não posso, por exemplo, servir café com pão de queijo, você vai estar determinando a maneira como eu posso apresentar parte do meu acervo de obras, que inclui café com pão de queijo, por exemplo, né? E as questões técnicas e de planejamento da produção, a galera da performance ainda dá umas mancadas ainda. Quando vai executar um evento, por exemplo, quando um produtor, de uma maneira automatizada, não digo ingênua, mas dá um mole, por exemplo, de pegar uma estrutura orçamentária de um projeto convencional de artes visuais para um festival de performance. Estou falando desse exemplo porque a gente viveu isso. A gente recebeu um convite de uma instituição grande, e o produtor desse festival de performance usou uma planilha padrão de exposição. O que aconteceu é que ele não sacou que indo para um festival de performance você não precisa de muita rubrica de transporte de obra de arte. Você precisa de muita rubrica para passagem aérea. E foi um puta mole, porque no final das contas tinha poucas rubricas para passagens aéreas e muita rubrica para transporte de obra de arte, que é uma rubrica cara, inclusive. Transportar oficialmente com seguro, com condição museológica, numa transportadora de arte é uma fortuna. E no meio da negociação, os produtores ficavam insistindo pra gente levar obras, isso era muito engraçado. Porra, vocês não querem trazer as paradas daí pra cá, não? Porque a gente tá sobrando as rubricas de transporte aqui. E ele falou, bicho, não queremos não, a gente não tem o que levar, a gente precisa levar nossos copos e ficar hospedado por uma semana, a gente precisa de transporte, alimentação e hospedagem. E eles não tinham mais.
Então, esses detalhes, como eu falei, em arte contemporânea não existe nada neutro de significado. Nem a negociação que um curador, que uma produção está fazendo com a instituição que fomenta, né, que vai dar a grana, ela vai determinar o significado da exposição e a qualidade dessa curadoria, porque vão ter coisas que não vão poder serem selecionadas por mais que os curadores queiram muito, ou por limitação museológica do espaço, ou por limitação financeira, ou por interesses publicitários, né, mascarados, limitações jurídicas ou educativas, seja lá o que for. Então essas negociações elas partem também desse lugar. E enquanto curadoria, eu acho que é muito bom entender que existe uma hierarquia de poder, né? Dentro dessa estrutura de artes visuais, o artista ele é a parte mais frágil sempre, é onde são feitas as concessões financeiras, é onde são feitas as concessões de limitação estrutural, técnica, ou seja lá o que for, corta nessa ponta. E o curador ele vai ser uma das pessoas com mais poder. A curadoria ela vai ter poder e é tanto que ela determina, por exemplo, a memória que é criada na história das artes. Essa memória é criada pela curadoria. É um processo de seleção do que vai ser legitimado, publicado como uma produção relevante e o que não vai ser. É cruel, não é uma parada legal. E a empresa, ele tem uma coisa de seleção de obras, porque existe uma parada que a empresa criou que chama serão performático, que é, é uma obra políptica feita por várias performances apresentadas ou concomitante ou sequencialmente ao longo de, sei lá, 4 horas, 8 horas, 12 horas, esses são serões de durações diferentes. E o serão passa um pouco por uma lógica curatorial, porque a gente tem que preencher esse tempo e a gente às vezes puxa obras de acervo para botar ali num determinado momento do serão, às vezes a gente cria obras inéditas para poder completar ou fazer uma conexão entre duas obras clássicas, que também é um pensamento um pouco curatorial. Eu selecionei essa obra aqui, botei essa, puxa, eu preciso de uma terceira de outro artista para fazer uma ligação e estabelecer um discurso linear aqui do que eu estou defendendo enquanto curador. Só que acho que no caso da empresa a gente tem a liberdade que a gente está curando nossa própria acervo para criar uma outra obra de arte. E o que a gente quer criar é uma terceira obra de arte a partir da aproximação desses trabalhos. Não é bem uma exposição. Mas o curador também faz isso. Eu acho que nesse momento aproxima, né? Eu acho que às vezes as curadorias elas têm um gesto tão incisivo, a mão tão pesada, que ela vai comprometer um pouco a autonomia daquelas obras que estão ali colocadas, aproximadas, para poder legitimar um discurso prévio que esse curador defende. E isso vai acontecer em várias exposições. Na verdade, acontece em muitas exposições. Tanto que uma exposição coletiva ela tem uma lógica curatorial muito diferente de uma exposição individual. Quando você tem uma exposição só de um autor, a lógica de poder organizar aquela produção expograficamente, eu acho que ela parte, na maioria das vezes, para você entender um pouco o gesto desse artista, ou dessa artista, a cabeça dessa artista, a maneira de pensar, os desejos, enfim. Quando a exposição coletiva, cara, muda muito essa questão. E, e, e muitas vezes, eu não sei, porque é uma questão de julgamento moral também, do que eu acho, não sei se o que eu acho também tem tanta relevância, sei lá, mas eu percebo que em muitos momentos a curadoria ela tem uma urgência, uma necessidade muito grande de legitimar o discurso de algum pesquisador. E aí são feitas aproximações de trabalhos e é criada uma significância por essa aproximação, um tanto forçosa, eu não sei se esse adjetivo é bom. Acho que eu estou sendo forçoso em usar ele, mas eu não sei. Mas uma aproximação não natural também não funciona, não usual, não sei. Mas essa aproximação é uma aproximação um pouco perigosa porque ela vai comprometer um pouco a autonomia da obra de arte, que também é um mito, não sei se a obra de arte tem autonomia ao desejo do artista, à vontade do público, à instituição também é uma confusão do cacete. Mas essa necessidade urgente e muito grande já de legitimar o discurso, eu acho que são curadorias perigosas, né? E elas são perigosas porque esse poder da pessoa curador ou da instituição curadora, ela aumenta a distância dessa posição hierárquica em relação ao artista e ao objeto de arte.
quando você tem isso, né? E eu acho que é importante lembrar também que a curadoria ela tá diferente do artista. O artista produz arte, por isso que ele é artista. O curador não cura só arte, né? A curadoria é uma função que eu acho que é muito curioso isso, né? É novo isso de você se formar curador. Historicamente é relativamente novo. E não sei se você é um curador, acho que você está curando uma coisa sendo outra coisa. Eu entendo isso muitas vezes. E, por exemplo, você tem uma série de antropólogos, cientistas fazendo curadorias de mostras antropológicas e científicas. A exposição não é uma parada reduzida ao sistema de arte, a gente tem que lembrar o tempo todo disso também. Então, você tem curadorias que lidam com a aproximação não necessariamente de coisas subjetivas artísticas, mas às vezes de dados, documentos e objetos que têm um caráter ah, objetivo cientificista. E mesmo esses objetos, de certa maneira, blindados na sua significância por terem objetividade, formato mais científico, eles também estão sujeitos a serem ressignificados por uma lógica curatorial, mesmo. Então, o curador de uma amostra científica, às vezes, coloca documentos próximos na qual você passa a perceber aqueles documentos de uma maneira diferente, exatamente pela relação que se estabelece. E eu acho que o Museu de Arte do Rio deu, né, no primeiro momento lá com o Paulo, uma, uma apresentação de curadorias muito incisivas e muito fortes nessa relação, inclusive por fazerem exposições que não tinham exclusivamente objetos de arte, né? Isso era muito legal. E eu achava demais, assim, meio óbvio. Pô, por que não se faz mais isso, assim? Né? Você tinha, objetos antropológicos, arqueológicos, documentos, enfim, tudo ali junto, estabelecendo o significado para entender algumas coisas, ou para, né, legitimar um discurso também. Então, isso tudo que a gente está falando. Então, a curadoria, ela é uma parada, é uma discussão outra, e eu acho que como qualquer curadoria, a de performance também vai ter suas especificidades, porque performance tem as suas especificidades, né? Desde o momento da criação, da apresentação e da produção. Transportar uma escultura de 20 toneladas exige um tipo de estrutura. Apresentar uma performance com 15 pessoas exige outra estrutura completamente diferente da pintura, do desenho, da escultura. Cada um vai ter a sua especificidade. João, eu lembrei aqui, quando você estava falando, do Gilbert and George, que eu acho que é um Uhum. pouco um precursor do empresa, no sentido de que é um corpo como objeto de arte, só que é um corpo que não existe fisicamente, é um corpo que se forma performaticamente, né? Que é muito Uhum. interessante, né? É demais. Não é? Eu acho assim, mas eu entendo que o Gilbert e George, eles têm existe uma diferença quando a gente vai estabelecer um desejo, uma aproximação, um gesto para caminhar nesse sentido de confluência de arte e vida. Tem uma Isso. coisa. E Legal. Gilbert e George, eles são ingleses, né? Não tenho Isso, certeza disso. E isso. eu acho, é porque eu acho que isso é importante. O fato deles serem europeus, ingleses e o grupo empresa ser brasileiro muda muito isso. E eu vou falar agora não em nome do empresa, estou falando em nome de uma porrada de artistas brasileiros, de várias gerações que eu vou falar agora. É muito diferente um gesto como o do Gilbert e George, como o que a Marina também faz um pouco, de espetacularizar gestos cotidianos, no desejo de que isso seja reconhecido como obra de arte. E você reconhecer no gesto cotidiano como ele é potência estética e poética. Existe uma diferença bem grande nessas duas coisas. O grupo empresa, junto com muitos outros artistas brasileiros, eles, e eu acho que ser brasileiro tem um pouco a ver com isso, ou muito a ver com isso, nós participamos muito desse segundo. Né? A gente não tem necessidade de espetacularizar nosso cotidiano. A gente já reconhece poesia nele, potência estética e performance no nosso cotidiano. Eu não preciso criar uns protocolos estetizantes do meu café da manhã, da maneira como eu envio cartas ou da maneira como eu canto pintado de dourado, para poder defender isso como obra de arte. Eu já
acho e já achamos que servir um café com pão de queijo é um processo muito legal. E, por exemplo, é besteira. Rapaz, olha só, eu não preciso estetizar isso. Eu não preciso gerar uma imagem espetacularizada, não, velho. O café, caralho. Café não é só um motivo de encontro e convergência de corpos brasileiros para conversar, prosear, fofocar. E se ele fosse só isso, já é muita coisa. Mas o café é uma commodity que determinou a ocupação territorial, a invasão e o assassinato de muita gente. Tomar um cafezinho não é bobagem, né? E eu estou falando especificamente porque a Marina Abramovic desqualificou a nossa performance do café, dizendo que isso nunca era performance, que não era obra de arte, porque não gerava imagem potente. E foi um máximo que a gente até pichou na nossa sala, né? Who cares about the coffee? No meio da discussão, soltou essa pérola. E aí eu falei, mano, você tá de sacanagem que você tá perguntando quem se importa com café. Rapaz, o café é tão pesado que o café tinha um sistema de bolsa de valor do café. Não era compartilhado com as outras bolsas. Em Londres, em Santos, sacou? Em Nova York, em vários. E como assim, meu? Como assim quem se importa com café? Para independente do que eu acho, do que eu me importo. Ele é uma commodity. Ele é. E ao trazer o cafezinho, esse gesto de passar o café e assar o pão de queijo e servir, ele é poético por si só. Ele é artístico, ele dispara questões conceituais, narrativas históricas pesadas, sabe? E eu acho que esse reconhecimento da poética que existe no cotidiano, na nossa paisagem rural, urbana, ecológica, nativa, nos nossos gestos cotidianos, ela é muito importante. Não precisamos espetacularizar nem estetizar, seja lá o que for. A coisa já é por si só. E o Grupo Empresa traz isso em vários momentos mesmo. Não queremos aqui estabelecer uma relação de colocar o artista no lugar de palco, inclusive de piso elevado em relação ao público, de uma luz especial, para que essa imagem gere uma potência e por essa estetização dispare os afetos no público artístico. Porra, a gente não gosta disso, a gente não quer isso. Entendemos que a apresentação da coisa como ela é já é o suficiente para sensibilizar as pessoas a perceberem o que já tem de poético e artístico no cotidiano. Eu acho que o Gilbert and George, a Marina e outras figuras, elas vão exatamente fazer o contrário, né? Elas vão interferir no cotidiano e alterar esse cotidiano para que ele passe a ter a potência estética a partir dessa espetacularização. De novo, acho que tem muito a ver o fato da Marina ser soviética, do Gilbert and George serem ingleses e de nós sermos brasileiros. Porque se você pega o brasileiro, é muito doido, né? O nosso cotidiano, eu estou falando assim de espetacularização, mas o nosso cotidiano é super espetacularizado. Ele já é espetacularizado. Porra, só as feiras, as religiões. Cara, pensa nas religiões brasileiras, assim, que Surreal, são né? demais. E que são os rituais religiosos brasileiros, assim, desde das matrizes africanas, inclusive o próprio evangélico, né, que é careta, que é aquela coisa assim. Puta, é um puta espetáculo, assim. Óbvio que é espetacularizado e performático, uma sessão evangélica, assim. Eu moro em Planaltina, não sei se vocês já viram a imagem do Vale do Amanhecer, bicho. Se nunca viram a imagem do Vale do Amanhecer, dá um Google, brother, para você ver o que é a imagem espetacularizada. É demais, é muito legal. Então você está falando de pessoas que cotidianamente praticam e executam coisas muito fortes, né? A imagem das coisas nossas cotidianamente são muito. Porra, o que é abrir um piqui, mano? Vocês não sabem o que é piqui, mas o piqui é uma fruta aqui do Cerrado. E o que é abrir um piqui e montar um carrinho de mão para vender piqui na rua? É demais! O piqui tem uma cor amarela que é indescritível, o amarelo mais saturado que eu já vi na minha vida. Ele é uma cabaça verde meio acinzentada. Aí é lindo, aí você sabe aquele amarelo dourado que grita aos olhos e ao olfato. Porque é um cheiro de uma potência que se eu abrir uma cabaça de piqui aqui, meu quarteirão inteiro vai saber que eu abri um piqui. Eu não estou caricaturando, ele é poderoso mesmo. E é lindo, né? E, pô, o que são os carrinhos de mão de piqui nos centros urbanos do Goiás e de Minas, né? Minas também vende muito. Já é uma coisa muito forte.
Nós não precisamos espetacularizar isso, de certa maneira ele já está espetacularizado, como no caso do café. A gente não precisa botar ele já meio, historicamente ele já carrega muita coisa, né? E ele hoje já apresenta isso. Então esse lugar da convergência de arte e vida, eu acho que é importante esse paralelo que você trouxe do Gilbert and George, relativo a isso, mas eu acho que, de certa maneira, nos aproximamos quase que por oposição relativa a essa questão, né? E ressaltando de novo, se você ver a produção do Gia, da Bahia, você vai entender que eu estou falando de reconhecer no cotidiano a poesia e a questão artística. Eles, nossa, maravilhoso. Muito legal você trazer trazer essa questão, sabe, João? Muito bacana. João, vamos falar um pouquinho dessa imagem que está aí, é da verborragia, né? Que da outra vez você falou que era uma outra história. Vamos É uma aproveitar. outra história. Comenta um pouquinho dela aí, por favor. Então, eu acho que alguns gestos, algumas estruturas e técnicas, elas são para além do disparador artístico e poético. Uma vitrine de uma loja é uma instalação. Você está lidando com a composição espacial, porra. É uma instalação. Uma foto de um jornalista, uma foto de casamento, é fotografia. Nem por isso são objetos de arte. Eu acho que algumas, né, linguagens e gestos estão a serviço e tem uma função aplicada tal que, de certa maneira, distancia da, da, daquilo se configurar como uma proposição artística. E a performance, eu acho que em alguns momentos ela também pode ser usada assim. E o Verborragia, ele é uma obra, mas eu acho que ele é uma obra que foi feita, uma solução que o Grupo Empresa encontrou para que nosso grupo, um artista, composto por vários corpos diferentes, pudesse, por exemplo, dar uma entrevista e fazer uma fala pública. Isso começou num evento muito legal que o Diego Azambuja e a Bia Medeiros faziam aqui em Brasília, que se chamava Corpo, Performance e Política. E a empresa ia participar de uma mesa, bem acadêmica, uma mesa, né? Coloca, a gente ia sentar lá e falar aquilo, né, que o nosso saber permitia sobre aquele tema. E nesse momento a gente desenvolveu a primeira solução, porque a gente não quer ser sabotador, não queremos ser sabotadores do que está sendo proposto, a gente quer contribuir, mas a gente quer adicionar um gesto não objetivo para o discurso que acrescente uma significância naquilo que está sendo dito. Então, a gente inventou a fila de fala, na qual os membros do grupo empresa fazem uma fila atrás da cadeira naquela mesa no palco, na qual está sendo debatido por vários doutores e especialistas da área aquele tema. E fica um cronômetro. Então, na hora da empresa falar, tem um cronômetro na mesa e a cada 15 segundos a gente troca a pessoa que está falando sobre aquele tema. E a pessoa que substitui, que pega o lugar da fala, ela não tem obrigação de nem de concordar, nem de dar continuidade ao que está sendo falado, nem de estabelecer lógica. Mas estão todos falando sobre aquele tema. E estão falando o que acham de verdade sobre aquilo. Como eu disse, nós trabalhamos em dissenso e nós não concordamos muito uns com os outros. E é muito legal esse texto que se estabelece a partir desses fragmentos de fala das pessoas com tempo de 15 segundos, a gente muda, às vezes é um minuto, às vezes é 30 segundos, para estabelecer dinâmicas diferentes também. E não tem caô, deu 20 segundos, quem está falando interrompe imediatamente, outra pessoa senta, tem 20 segundos para falar o que ela acha. E às vezes faz texto com a lógica super linear. Às vezes cai no momento em que o que eu estou falando, a Chá concorda perfeitamente, vai dar continuidade, e por sua vez a Rava também vai dar continuidade ao texto da Chá, e a gente faz um texto bacana. Às vezes fica a confusão da porra, e às vezes fica contraditório. Agora, o legal é, bicho, textos feitos por pessoas individuais também são contraditórios, também ficam às vezes inteligíveis e às vezes ficam ótimos. Então, não é tão diferente. Isso é uma das soluções, né? E óbvio que o fato de a gente estar executando essa performance ali estabelece uma maneira de se relacionar com aquele conteúdo do texto diferente. Por exemplo, se o texto fosse apresentado, o mesmo texto formado por esses diversos corpos, fosse apresentado por uma única pessoa.
O público se relaciona diferente pelo formato, afinal, formato é conteúdo. Ele também é conteúdo. E o fila de fala, que a gente chama, foi criado aí. E quando a gente foi ter que dar uma entrevista para outros jornalistas, a gente acabou criando verborragia, que é essa ação performática, que nem sempre ganha esse status de arte, às vezes ela tá coisa meio funcional, na qual todos nós falamos ao mesmo tempo o que cada um acha sobre aquela pergunta. Então, por exemplo, se tivesse todo mundo do grupo empresa aqui, você teria perguntado sobre verborragia, eu estaria explicando isso como eu estou agora, só que do meu lado teria mais 5 pessoas falando coisas diferentes ao mesmo tempo e num tom próximo. Isso transmitido fica meio ruim, mas ao vivo é muito legal, porque por mais que tenha uma sobreposição de falas e há um ruído ambiental que se cria a partir disso, é possível, né? Eu já falei, o grupo empresa vai à exaustão nos seus testes, nas suas escolhas. A gente escolhe um volume de projeção de voz na qual, se você presta atenção no que eu estou falando, você consegue entender o meu discurso, por mais que tenha os outros sons do lado. E é muito bom, a gente já fez isso várias vezes, né? Alguns colegas, pessoas que participaram, que viram isso acontecendo, falam, cara, era muito louco, porque às vezes eu estava focado no discurso do Lemos, entendendo o que ele estava falando, e de repente eu era capturado, me chamava a atenção a coisa que você falou e eu partia para o seu. Né? E às vezes eu não entendia nada, eu perdi o foco e ficava ouvindo todos os 10 ao mesmo tempo falando. Então isso foi uma solução criada para isso. Essa foto aí, ela é muito louca quando as coisas acontecem, né? A biografia dessa apresentação é muito forte. Porque depois de muita treta, acusações, e a porra toda, a Marina ficou nossa amiga, do meio pro final da exposição lá na Terra Comunal. Né? Aí eu amo empresa, meu Deus, a mais incrível de todos, vou separar a empresa para a cereja do bolo pro último dia da exposição Terra Comunal, na palestra. Ela fazia uma palestra regularmente, não sei se semanalmente ou quinzenalmente, não lembro, com um artista da exposição. E as pessoas iam para o palco e debatiam alguma coisa relativa à prática artística, performática, etc, etc, etc. E o grupo empresa era o último grupo. E ela propôs um slam, uma batalha de manifestos. Vamos batalhar manifesto. Eu vou ler meu manifesto, vocês vão ler o seu, a gente vai fazer uma batalha. Bicho, aquilo bateu ruim para a empresa. A gente fala, esse negócio, falou, velho, não quero fazer isso não, mano. A gente não quer competir com ninguém. Segundo, que nós não temos manifesto, é um problema, não existe manifesto. Não tem. E eu nem sei se a gente acha legal esse negócio de manifesto, não, porra. Além de não ter, não sei se a gente gosta muito disso. E foi irredutível, ela bateu o pé. Sabe? Pá, vai ter. E a gente tratou isso igual quando alguém do grupo faz a mesma coisa. Não interessa se vocês concordam ou não, eu vou fazer esse trabalho. A gente entendeu isso. Beleza, importante para a Marina, tá, vamos pensar uma coisa. E aí surgiu a ideia do verborragia. E ela tinha proposto a batalha de manifestos de uma maneira que ela apresentaria para metade da plateia, no Teatro do Sesc Pompeia, e nós apresentaríamos para outra metade da plateia. Uma leitura conjunta com o público do nosso manifesto. Então a gente adaptou a verborragia para essa leitura. Então nós imprimimos uns 20 textos diferentes. E fizemos várias cópias desses textos diferentes, embaralhamos e botamos nos assentos do nosso lado do teatro para o público ler. Então cada pessoa tinha um texto diferente, entre 20. E cada um de nós escolheu um texto da qual nós gostávamos. O Lemos, por exemplo, ali está lendo uma receita de como fazer pamonha. Né? Eu lembro disso. Ele fala, vou ler uma receita de fazer pamonha. Marcelinho, acho que estava lendo uma instrução de como morchar uma vaca. Não sei nem se sabem o que é isso. E eu não lembro, nem lembro o que eu li. E como estratégia para disparar essa verborragia cartástica coletiva, a gente colocou um cabeçalho no texto comum em todos eles. Era o mesmo cabeçalho. Terra Comunal 2015, Sesc Pompeia, São Paulo. O grupo empresa nesse momento apresenta. Aí na hora que ia começar a ler o texto, eram todos diferentes. Blá! E a gente escolheu fazer com megafone. Ao invés de usar o microfone para o sistema de som do teatro, porque esse microfone ia cachapar nossa voz numa única fonte. Com o megafone,
a gente possibilitava aquilo que cada pessoa pudesse prestar atenção em um texto, né? E a gente ficava andando no palco de maneira que eu me aproximava de algumas pessoas em um momento, em outro momento eu me distanciava dela, no outro momento o Paul se aproximava do grupo para poder dar destaque a essas vozes diferentes. E foi um texto mais ou menos de 8 minutos. É muito tempo de barulho no teatro falando coisas diferentes. E foi demais, foi demais. Porque a gente começou né, a leitura e começou e tudo foi crescendo. Eu acho que cada um tinha necessidade ou entendeu que tinha que falar cada vez mais alto, né? E o vídeo disso mostra assim, pá, e foi, pá, acabou. E aí tinha um momento de fazer as perguntas, né? E a gente combinou de responder em verborragia. Então o público começou a fazer pergunta acerca de várias questões, porque já tinham sido mais de 2 meses expondo ali no Sesc, e a gente respondendo em verborragia. E a parte emocionante é que depois da terceira ou quarta pergunta, o público começou a perguntar para nós com formato verborrágico. O próprio público incorporou o gesto. E eu fiquei emocionado, bicho, foi muito legal. E me diverti pra caralho. Então, na terceira ou quarta pergunta, quando a pessoa começou a falar, toda a plateia começou a perguntar outras coisas ao mesmo tempo que essa pessoa, pra gente. E começou o grupo a fazer uma verborragia, a plateia olhava e ficou um tempo assim. E foi muito legal. E aí eu acho que essa solução é muito louca, porque não é uma sabotagem. Nós, de certa maneira, compramos a proposta da Marina, ou no caso de uma entrevista, nós participamos efetivamente de uma entrevista. Ela é possível, inclusive, de ser compreendida nesse formato de sobreposição de vozes, mas é possível. E incorporamos um gesto performático dentro de um momento formal, seja de uma entrevista, de um colóquio, por exemplo, ou de alguma apresentação acadêmica. E eu acho demais isso, né? Não, o pensamento de uma proposição sensível, subjetiva, mas dentro de um ambiente ou de um momento com objetividade, às vezes até cientificista, no caso acadêmica, e que contribui, né, para a significação daquilo que está sendo dito, inclusive. Né? E aí esse é o verborragia. Muito legal isso. Quando você falou, eu lembrei dos primórdios da performance, né? Nos poemas simultâneos da Dada, no Uhum. barulhismo dos futuristas. Só que, assim como você falou, é uma outra coisa, né? Porque, como Gilbert and George é uma coisa antiga, né? A gente agora tem uma coisa que é atual, é hoje, né? E, Uhum. assim, no Brasil, né? Porque essa interação também do público que está ali é talvez, é, porque na época dos manifestos, que é do moderno, havia Uhum. essa utopia, essa coisa. Hoje não, hoje é um outro público, né, que não vai reagir ao manifesto, ele aderiu, vamos dizer assim, a esse momento, se interagiu, se inteirou da proposta, né? Isso é muito legal, né? Eu imagino que deve ter sido muito emocionante, muito, muito bacana, João. Uma Não, experiência foi assim, demais. muito, Foi muito legal. demais. Foi muito legal mesmo. Isso aí é o videozinho promocional que foi passado logo antes de a gente apresentar o Verborragia. E que eu acho que o empresa fala sobre o projeto Vesúvio e um pouco sobre as questões que eu estou colocando aqui. Pode colocar. Ah, É preciso ação para você realmente transformar. E eu acho que a performance ela é esse ato máximo de uma busca de transformação, nem que seja individual, pessoal, pela ação. A gente propõe ali no Sesc o grupo empresa ativo e sob tensão criativa por todo esse período, e isso a gente nunca experimentou na nossa trajetória.
E por isso que a gente criou uma demanda tão intensa de serões performáticos. Porque nós somos 10 para produzir 6, 7, 8 performances a cada 10 dias num processo intenso de criação. Nós somos muito matéricos. Geralmente os nossos laboratórios eles sujam muito, eles transformam muito as coisas. Nós somos regionais. E essa regionalidade também é uma característica muito importante dentro do grupo. Os objetos que a gente pediu, muitos são relacionados a esse contexto regional. São materiais que disparam ideias. São materiais que já estão presentes no nosso repertório de imagens há muito tempo. Cada um aqui viveu catarses muito intensas como experiência própria nas performances. E se a gente for capaz de, em algum momento, durante alguma ação, conseguir resvalar essa experiência para o outro, cara, isso já é um enorme passo em relação ao trabalho. A gente muitas vezes tem reações, né, positivas, mas muitas vezes a gente tem reações de asco. Ao mesmo tempo que a gente submete o nosso corpo a situações, né, mais diversas, a gente respeita integralmente, por exemplo, o corpo do público. O compromisso e a sinceridade nesse processo talvez seja o que mais a gente possa oferecer. Um tempo certo, com as pessoas que estão ali, e depois que acabar, passou. Então, é um momento de doação do corpo com a sua imagem, com a sua carne, com os seus sentimentos, criando a energia de troca com o público. É isso. Então, João,
eu coloquei ali os outros links. Assim, eu vi que você nem interrompeu, né? Mas eu achei Uhum. que esse vídeo foi bem, porque ele mostra várias produções, né, Isso. do grupo. Faz uma panorâmica, né, João? Que eu acho que fecha bem essa. Eu acho que esse vídeo tem um didatismo mesmo, em apresentar algumas facetas do grupo, gestos e possibilidades, né, dentro da performance. E ele gira em torno disso. Para ser, todas essas ações foram realizadas no Terra Comunal, lá no Sesc, e foram muitas, cara. Isso tudo foi criado lá. Essas ações foram pensadas durante a semana que a gente ficava em exposição e eram apresentadas, eu acho que nos sábados a gente fazia os serões performáticos, né? A cada 10 dias a gente tinha que apresentar um. Foram 5 serões performáticos, é muita coisa. E cada serão performático tem no mínimo 5 performances dentro dele. Então você tem uma demanda de em 10 dias ter que criar uma coisa que não existe, experimentar e executar, né, esses serões. Então eu acho que para a gente ter um pouco de noção dessa coisa toda. E algumas dessas peças, elas foram, esse Board Storm que está aí é muito legal, porque ele é uma adaptação dessa situação do grupo em situação expositiva, mas um pouco mais delimitado, porque a gente não tinha essa liberdade toda. No Terra Comunal, a gente pegou um acervo gigante desses objetos e materiais que nos são muito caros, que são da roça, né, dos grandes galpões das fazendas e chácaras aqui da região. Arame farpado, pó de osso, farinha de osso, a madeira, aroeira, seixo rolado de rio, enfim, a couro de boi, carcaça de boi, e a gente tinha disponível para gente essas coisas que a gente ia usando ou não para pensar isso. No Body Storm, inclusive eu não suporto esse nome para esse trabalho, mas aquilo de ceder aos outros, eu não fui vencido, não gosto, até por ser em inglês. Eu entendo o jogo com brainstorm para o Body Storm, mas não, né? Enfim, ah, mas o Body Storm, ele é muito legal porque ele é Mas é bem isso, o mas processo da empresa, né? é, Isso aí. É. a gente brinca que nós. E é muito louco, porque a gente se nega a usar o brainstorm, a gente, quando vai falar disso, a gente usa o termo toró de ideias, eu acho muito bom, mas aí, de repente, usa o brainstorm, mas enfim. Mas o brainstorm, ele é isso um pouco mais fechado. No lugar onde temos toda essa disponibilidade de material, a gente enxuga, vamos enxugar. E o que a gente tem é tijolo maciço, milhares e milhares de tijolos maciços, o pilão, que é o que começa o vídeo, esse vídeo começa com esse serão Body Storm, e a gente tem que desenvolver performances exclusivamente a partir da relação desses tijolos com o nosso corpo, com o espaço, com as nossas roupas, e tem ali pandeiro, berimbau, algumas máscaras e só. E essa experiência, esse registro foi do Body Storm que aconteceu durante 15 dias na Tasmânia, lá na Austrália, num festival incrível que chama Dakimorfo, que é promovido pelo Museu Mona, Mona, que é considerado por muita gente o maior museu do mundo de arte de mau gosto. E é muito legal esse museu, é incrível. E a gente fez isso lá. Então é bacana querer que passasse ele para mostrar isso. E para entender, né, se der para deixar meio no mudo que eu vou falando aqui enquanto O vai. Bodstorm, Body João, Storm, por isso. favor, Leonardo. Que eu vou falando, Maravilha. porque o Body Storm, o fato de a gente apresentar na Tasmânia e lá ser se der para tirar o som do Body Storm,
Então, já pode tirar aí, pode parar. Então, né, ah, foi muito forte, eu acho que acho que qualquer obra dela está sujeita a ressignificações e a possíveis, a diferentes abordagens, né, quando você muda o contexto e o tempo onde ela é apresentada, né? Mas eu, diferente da moldura, da pintura, que tem uma moldura que a protege, enfim, e pela própria fixação daquele estado da imagem, eu posso mudar a pintura daqui para a China, aquelas camadas de cores e aquelas imagens não vão mudar por esse deslocamento, assim. Óbvio que o significado muda pelo contexto, mas acho que a performance ela está mais suscetível a essa mudança. Essas mudanças elas são mais expressivas. E ao apresentar o Borstorm na Tasmânia, foi muito louco, porque a gente não sabia o que a gente ia fazer, né? Queríamos 20 milheiros de tijolo, né? 20 mil tijolos desses aí maciços, que a gente sabia que iríamos quebrar eles no pilão e retornar o pó, porque nos interessava a matéria pó, tanto no chão como no espaço. O ambiente era o tempo todo empoeirado, e que a gente ia trabalhar relacionando nosso corpo com nossos corpos com esse pó e com esses tijolos e com essas ferramentas. E coisas óbvias a gente não conseguia prever. Por exemplo, a estranheza do brasileiro, né, do nosso português brasileiro lá. Né, a Tasmânia é um espaço onde as pessoas não têm familiaridade com o tronco latino de língua, né? Fica ali num canto asiático, oriental, e que você não tem, como tem, por exemplo, na América do Norte, um volume muito grande de latino-americanos falando, as pessoas têm uma certa familiaridade. Lá não tem nenhuma. Então era muito legal quando a gente fazia nossas reuniões falando brasileiro ali dentro. E, e como isso virou uma questão forte assim, e que não era, por exemplo, quando a gente fazia fez o Boris Storm no Brasil, as nossas conversas não eram uma questão. Lá era uma questão. Caralho, quem são? Que coisa louca. Cria uma situação de surreal e de estranheza maior, né? Porque aquele ambiente já habitado por aqueles seres que às vezes estão todos encapotados e que você não vê o rosto e se reunindo, executando as paradas meio sem noção, sem sentido, com a língua isso ficou muito forte, né? E foi incrível a experiência de poder delimitar a liberdade um pouco, né? Agora não temos todos os materiais, temos esse tempo para criar, e só que lá era mais acelerado, a gente apresentava mini serões a cada 2 dias, foi bem arrochado, e era demais, porque ao longo do dia a gente ia experimentando, né? E essa a transposição de coisas cotidianas. Nossa, o pandeiro, por exemplo, foi um evento lá na Tasmânia. Virou uma parada surreal, assim, as pessoas viam que elas ficavam loucas, né? E a gente meio que acostumou com o pandeiro, mas ele é meio impressionante mesmo, né? Ele é um instrumento de uma tecnologia absurda, porque ele é muito simples, é um aro com couro e uns pratinhos, e que tem uma amplitude técnica de execução percussiva de uma bateria inteira, que é um composto de vários tambores diferentes, assim, que você tem tons médios, agudos e graves e executa ritmos de qualquer natureza naquela parada que você põe na mochila e leva para qualquer canto, né? Ele substitui uma bateria inteira. E eles ficaram loucos, mano. Inclusive, a gente recebeu visita de bateristas do lugar que ficaram sabendo que tinha um maluco que tocava uma parada lá muito doida, que dava conta de tudo. Fomos abordados por isso. E que aqui não tem isso, aqui não gera essa, essa reação jamais. Assim. As pessoas até falam, nossa, que legal, um pandeiro, mas é totalmente diferente do que aconteceu lá, porque eles não sabem nem o nome desse instrumento, né? Porque tambourine não é pandeiro, acho que é outra coisa. E, e foi muito interessante essa transposição, e eu acho que a presença desses corpos, o retorno é legal. Eu acho que essa proposta de apresentar o grupo em situação performativa o tempo todo, seja criando, seja executando ou experimentando algumas ações, ao longo de 15, 20 dias ou 2 meses, como foi no Sesc Pompeia, ele criou uma situação meio inédita para a performance, que é a possibilidade do retorno, né, do público. Então, eu posso retornar, se eu for agora, por exemplo, eu posso retornar ao MASP
e ver uma série de trabalhos que eu vi há 2 anos atrás. E óbvio que minha relação com esse trabalho muda, até porque eu não sou mais a mesma pessoa de 2 anos atrás. Mas com performance isso normalmente é muito raro, né, pela própria efemeridade da coisa. Acontece naquele momento, depois não acontece mais. No caso de uma performance de longuíssima duração, porque a gente entende o quê? Que esse é um trabalho performático, o Boris Storm, que acontece ao longo de 15, 20 dias. Que tem pontualmente performances que compõem essa grande performance ali. E a gente recebeu o retorno de várias pessoas, indo em dias diferentes ver o que a gente está fazendo, e eu fiquei pensando bastante nisso, né? Que a empresa conseguiu uma solução de suspender ou manter uma performance de longuíssima duração em 15, 20 dias, uma performance só, e que possibilitou esse retorno, né? E que é uma coisa rara, assim, né? Eu acho que na Marina tem uns trabalhos que também são bem legais em relação a isso, né? Corpo nu com esqueleto em cima fica ali, em situações positivas por dias. O artista está presente também. As pessoas retornam e podem rever aquele trabalho uma semana depois e, portanto, estabelecer uma outra relação diferente da primeira vez que eles a viram. Mas que não é uma coisa muito natural da performance, da característica dela, né? E, e aí é isso. Eu acho que a empresa tem essas soluções dos cenários performáticos e que foram, de certa maneira, se desdobrando nessa solução de apresentar o grupo enquanto obra, em processo criativo, de experimentação e de execução daquilo que foi criado no próprio espaço apresentado ao público, né? Legal, João. Você quer comentar algum outro desses vídeos aí? Arrastão, Toada Cansada, Olha, os Spawn? outros, esses últimos três são trabalhos individuais meus. Eu não sei, eu tô meio achando deslocado falar deles, assim, que a gente tá falando do Sei. grupo empresa. Mas o Arrastão é muito interessante porque ele é um pouco diferente, porque ele é uma performance enquanto intervenção urbana, né? Eu acho que eu falei isso um Ah, pouco é. na nossa outra É do fala. Empresa também, né? O É do Arrastão. É, empresa. eu acho que ele já apareceu. Pode colocar pra gente, Leonardo, por favor, o Arrastão, então? Eu acho que o Mexe com ele volume. aí. Eu vejo aqui o player do Vimeo. Ah, não, porque eu abaixo o volume só pra mim, né? Quando eu abaixo aqui. É, pois é. É. Acabou não entrando. Mas o arrastão, eu acho que é uma discussão um pouquinho diferente, porque essa coisa da intervenção urbana coloca a performance, não, qualquer obra, né, num lugar diferente, assim, né, do Contextualiza, né? status, do status, seja lá o que for. Porque a intervenção urbana é uma coisa, ela é um trem muito interessante, né? Vocês estão conseguindo me ouvir enquanto eu falo, enquanto eu tô falando aqui, Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Parece que agora. né? Agora vai começar o som do vídeo, né? É, E, mas eu vou falando aqui, que se eu for isso. ficando. Se minha voz for sendo coberta pelo som do vídeo, vocês me avisam que eu paro. Espero o vídeo Faz terminar. parte também, vira parte do grupo Empresa daquela É uma hemorragia entre eu e o vídeo. hemorragia. Mas eu acho assim, a intervenção humana ela é uma categoria de arte já consolidada, enfim. Óbvio que não é o mesmo continente de produção da pintura e da escultura, mas é uma categoria de arte, né? Com seus artistas clássicos e tradicionais, né? Quem não vai lembrar do muro de aço do Richard Serra lá na praça do trem em Nova York. Mas o que eu acho legal da intervenção urbana é que ela é uma categoria de arte que não tem corpo, que não tem um suporte, uma técnica definida, né? Ela é uma situação na qual você coloca outra obra. Então você pode ter uma escultura como intervenção urbana, uma pintura como intervenção urbana, ou uma performance como intervenção urbana. E E são todas intervenções urbanas, porque é uma situação na qual o trabalho ele vai ter a sua significância, mais do que interferir no meio urbano, eu acredito muito nisso, é o trabalho que é interferido pelo meio urbano. O trabalho passa a significar coisas diferentes e ter a sua estrutura determinada pelo lugar onde ele está sendo apresentado, né? O Arrastão, ele, por exemplo, foi apresentado a primeira vez aqui em Brasília, no Museu da República, que tinha sido recém-inaugurado. E é um mar de concreto super hostil em relação aos corpos humanos, uma coisa clássica faraônica do Niemeyer, e que foi apresentado com o corpo nu. Kate, que é esse performer aí, saiu de uma palestra e ficou pelado e saiu se arrastando nessa praça. Durou, sei lá, 40 segundos, 30 segundos, porque foi muito explosivo. O corpo dele se desgastou muito rápido. E
2 anos depois, a gente apresentou esse trabalho na Paulista, de terninho e gravata. E ele planejou fazer isso por 20 minutos, meia hora, ao invés de 30 segundos. E se você reduzir o trabalho ao gesto de ter um corpo se arrastando contra o chão, você pode até entender que esse arrastão é igual ao primeiro feito em Brasília, mas não é, né? Todos esses outros elementos, a presença da roupa ou da pessoa pelada, ah, e principalmente essa geografia política, a Avenida Paulista, Museu em Brasília, muda muito o trabalho. São 2 trabalhos completamente diferentes, mesmo sendo o mesmo, né? E os impactos são muito diferentes. Você está em Brasília, não tem ninguém passando naquele museu naquela hora. É vazio e está essa figura executando ali. A Paulista foi num dia funcional, em horário comercial, e as pessoas, né, podiam se relacionar e participar, inclusive, da significação desse trabalho. Então, esse gesto performático deslocado para esse contexto urbano, ele acentua uma coisa característica que é uma característica natural da performance, que é o não controle absoluto do que está acontecendo. Nós não temos o controle, como no teatro ou como numa pintura. Nós estamos mais à mercê ainda da interferência das pessoas, por exemplo, né? E ele também muda um pouquinho, eu não sei se é só uma performance, eu não sei se o trabalho se caracteriza só pela ação apresentada imediatamente, né? E uma coisa que é uma curiosidade, a empresa tem vários trabalhos de intervenção urbana e rural, né? A gente também inaugura esse termo, intervenção rural, que a gente tem executado ao longo desses anos também. Mas nas intervenções urbanas e rurais é muito comum, isso eu acho muito louco, acho muito curioso, que pessoas associem essa performance a uma apagação de promessa. Acontece muito, muito. Porra, o que é isso? Ah, não, tá pagando promessa. E já se criou mini procissões de apoio a essa apagação de promessa, porque nós que estamos em volta ali fazendo o registro, nesse caso, o trabalho foi feito para ser registrado. Então tinha uma câmera perto, a gente não tinha problema com a presença dessa câmera. E essa câmera é um problema, porque ela já localiza, né? A câmera oficializa aquilo como um gesto artístico, as pessoas não olham mais, não tem mais a suspensão estética de não entender o que está acontecendo. Mas mesmo com a câmera, as pessoas acham que é uma apagação de promessa. E às vezes junta, umas 3, 4 pessoas vão acompanhando até o final, meio que apoiando. Tipo, olha, tá a pessoa pagando promessa, vamos dar força e apoio moral. E a gente não explica, né? As pessoas que estão em volta ali dando assistência a quem está executando não fala, tipo, o que é isso? Ah, não sei. Eu vi esse cara estava fazendo isso aqui na rua. E aqui em Brasília, na rodoviária de Brasília, aconteceu uma coisa que eu achei muito interessante também. É uma performance que chama Quem Roubou o Apito do Juízo Final, em que fica uma pessoa nua, enrolada num couro de boi, com apito desses de metal super potentes, apitando loucamente pelas ruas e gritando, né, roubaram o apito do juízo final. Ela fica repetindo isso. E foi feita na rodoviária de Brasília, e eu estava fazendo fotografia dessa ação. E no meio da apresentação, uma senhora me puxou pelo braço, meio alterada, estava brava comigo, pá! Me puxou, botou o dedo na minha cara. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não tem o direito de expor essa pessoa. Ela está alterada, ela está louca, e você não pode explorar a imagem dela. Você não tem o direito, se você quiser ajudar, você ajuda, mas você não pode ficar aí fotografando para não sei o quê. E não sei, eu achei legal ela fazer isso naquele momento. Pô, a pessoa preocupada com a outra ali de verdade e querendo zelar pela imagem dela. E foi a única vez que eu expliquei. Eu falei, não, minha senhora, olha só, isso é uma obra de arte, esse cara é meu amigo, eu tô aqui só fazendo registro, tá? Pode ficar tranquila, não é a pessoa precisando de ajuda, né? Até porque eu fiquei meio ansioso de, sei lá, achei uma ambulância daqui a pouco para recolher o Kate, não sei, pode acontecer, né? E isso foi em Brasília. Em São Paulo, todas as vezes que a gente faz um trabalho desse, na verdade, as reações são de total indiferença. É muito louco isso também.
É indiferença. Não, não. Pessoas olham, veem que está acontecendo isso, da pessoa se arrastar, mas não perguntam o que é, se alteram, não desviam do caminho, não param para olhar. Enfim, né, eu acho que, inclusive, isso também é sintoma dessa localização de onde o trabalho está sendo executado. E aí é isso. Tem muito a ver essa história, né, de vocês aparecendo de terno em São Paulo e o corpo nu em relação com o concreto em Brasília, né? Que Uhum. acaba tendo essa questão da especificidade do local, né, do site específico, né? Acaba da interferência urbana mesmo, É, do local interferir com a coisa, né, João? Muito sim, bacana, é, muito com bacana. significado. Porra, você pensa assim, eu cresci em Planaltina, que é Brasília, a periferia de Brasília. A sombra do Niemeyer é muito forte, vocês não têm noção como a gente está sujeito a essa imposição estrutural dele, né? Não sei se alguém aqui que está assistindo já foi à esplanada dos ministérios, é agressivo, velho. É violento, assim, é violento. A violência contra o corpo humano. É inóspito. Né? Aqui tem a época do ano que a secura chega a 8%. Como é que você sai numa praça gigante de concreto branco? Não é concreto, é branco o concreto daqui. E que rebate o sol de baixo para cima. Então, nem para baixar a cabeça para se proteger do sol você consegue na Praça do Niemeyer. E ver um corpo nu se ralando, se machucando contra esse concreto, com certeza é uma significação muito diferente de ver um corpo de terno e gravata se arrastando pela Paulista, né? E eu fui uma das pessoas que defendeu por muito tempo a mudança do nome do trabalho. Tipo, falando, mano, a gente vai fazer outro trabalho, velho. Não é o arrastão. Não é, velho. Não é. Mas, de novo, eu não consegui defender essa mudança de nome. Ele manteve o mesmo nome e é pelo grupo considerado o mesmo trabalho, tá? Mas eu acho que é isso, Carlos. Acho que essas são as questões que eu queria trazer aqui relativas a essas discussões da performance. João, Sim. eu acho que a gente vai parando por aqui então. Eu acho que Ótimo. está de bom tamanho para não ficar cansativo também. Muito obrigado. Acho que foi assim muito elucidativo. Foi um grande ganho. Depois, quando a gente tiver isso no YouTube, a gente coloca para você poder passar também, aí discutir. Eu acho que ficaram umas coisas bem interessantes, né, como um documento do empresa, né, essa relação da Marina, Legal. tudo. Muito obrigado, tá? Obrigado, Carlos. Obrigado a todos aí que estão assistindo até agora. E é sempre um prazer conversar, né, e trocar sobre nossos processos. Obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado, Josélia. Obrigado, João. Obrigado a todos que estão nos assistindo aí, acompanhando. Obrigado e boa tarde. Vamos encerrando por aqui, então, mais um Performance em Debate.